Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. BNDES vai lançar linha de crédito com juros de até 8,2%. Câmara dos Deputados aprova o projeto Combustíveis do Futuro. Pesquisas para o desenvolvimento de carne de laboratório avançam no Brasil. E vamos mostrar como os produtores podem agir no controle de javalis em sua propriedade. E o pacote de leis Invasão Zero, que já tem o aval do presidente da Câmara dos Deputados e deve ser votado nesta semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição falando sobre uma homenagem que o líder do MST, João Pedro Stedley, deve receber nos próximos dias. Será concedido a ele uma medalha do Mérito Farroupilha. O pedido foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mesmo contra a vontade de alguns deputados. O repórter Alan Pitts é quem traz os detalhes. A decisão aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de conceder a medalha do Mérito Farroupilha a João Pedro Stedley, líder do MST, é vista como uma afronta aos princípios fundamentais que guiam o Estado do Rio Grande do Sul, em especial o respeito ao direito à propriedade, à justiça e ao respeito mútuo, como ressalta o deputado estadual Capitão Martim. Imagina conceder a medalha Mérito Farroupilha ao líder do MST. É um profundo desrespeito aos nossos valores, é uma afronta à nossa própria essência de ser gaúcho. Essa terra, que tem legados de lutas, de sonhos, é desonrada quando a sua mais alta honraria é entregue a quem invade, saqueia e causa terror no campo. Estamos encorajando o quê? O desrespeito à propriedade privada, à ordem, à dignidade. Stedley e seu movimento, em vez de aplausos e medalhas, deveriam sim enfrentar julgamento por suas ações. Que histórias queremos contar? Uma que glorifica a violação dos nossos mais sagrados valores ou uma que honra a nossa herança e, acima de tudo, respeita a lei? A decisão de hoje ecoará nas gerações futuras, por isso eu peço o seu apoio nesse momento. Faça parte do nosso manifesto de repúdio a essa barbárie que querem fazer no nosso estado. Tenho certeza que juntos vamos preservar o real significado da alma farroupilha. Vamos mostrar para o Brasil que somos contra essas injustiças e, acima de tudo, contra esse movimento que é criminoso, que é o MST. O MST retomou as invasões de terra, causando uma enorme insegurança jurídica nos produtores rurais. Para o deputado estadual Paparico Bach, que tem se destacado na defesa do agro, as invasões são apenas a ponta do iceberg das ações criminosas do movimento. O MST, ele é um produto, todos nós sabemos, da esquerda e que, lamentavelmente, ele não exerce a sua função inicial, que seria da busca por terrenos, por terras, invasões, que nós somos contra. Mas não bastasse isso, hoje o MST é um produto que está acobertando muitas coisas que nós não conseguimos ver. A invasão de propriedade pelo MST hoje é a ponta do iceberg. Nós temos aí muitos crimes graves praticados contra os produtores rurais, dentro das facções, crimes que recaem aos próprios integrantes, lideranças e militantes que abusam e prosperam à custa dos seus liderados. Então, hoje o MST ele é tudo aquilo que nós não precisamos em nosso Brasil. No dia 20 de março é comemorado o Dia Mundial da Agricultura e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul fará uma homenagem especial aos agricultores. A agricultura ela faz parte, está presente na vida dos seres humanos desde os primórdios. Desde que o homem veio ao mundo, ele começou a se utilizar da agricultura, é a lei da sobrevivência, para poder sobreviver. E é claro que os tempos passaram, hoje nós temos no mundo uma população infinitamente maior do que os seres humanos que habitaram a Terra lá no início, e automaticamente nós precisamos fazer com que a agricultura evolua para a gente produzir mais. Mesmo assim, nós temos muitas pessoas que passam fome no mundo, então a agricultura
ela nunca terá fim. O que nós precisamos fazer, e para isso nós criamos as condições, como parlamentar, que o produtor rural ele possa ter liberdade para produzir. Hoje nós observamos que há um sentenciamento muito grande sobre os ombros do produtor rural, no Brasil especialmente. Nós temos muitas barreiras, há uma demonização do produtor rural. O produtor rural ele é o culpado de tudo, e que, na grande verdade, não é verdade. A agricultura brasileira, ela é, por mais que a grande mídia faça a força em dizer que não, ela é um exemplo para o mundo. Nós temos aqui grande parte do território nacional preservado, nós temos as legislações ambientais rígidas que fazem com que o produtor rural as respeite. Então, quero dizer para os produtores rurais que nós, aqui no Parlamento Gaúcho, eu especialmente, deputado estadual Paparico Bach, também sou produtor rural, filho de pequenos produtores, nós temos o maior carinho pelo produtor rural e que as pessoas possam continuar contando conosco aqui. Ontem nós aprovamos aqui um projeto de lei do colega Zucco, que ajuda, inclusive, a melhorar o ambiente para a construção de açudes e barragens para a irrigação no estado do Rio Grande do Sul. Elas passam, a partir de ontem, a ser de interesse público. Sendo de interesse público, ela tem uma agilidade maior dentro dos órgãos de fiscalização. E vamos ao nosso Giro de Notícias. Uma boa notícia para o mercado de proteínas nesta semana. O governo brasileiro anunciou um novo acordo com autoridades filipinas, abrindo acesso a um dos mais importantes mercados para a proteína animal do Brasil. A notícia impacta diretamente o fluxo de exportações neste ano de carne de frango e de carne suína. O acordo de acreditação de sistema e estabelecimento de pré-listing autoriza todas as empresas habilitadas pelo Sistema de Inspeção Federal a solicitarem o processo de credenciamento para exportar seus produtos para o mercado filipino. As missões técnicas das autoridades do país asiático agora estarão focadas na validação do sistema e não de plantas. Anteriormente, a habilitação era realizada individualmente, com análise documental das autoridades do país asiático. Ao todo, 23 plantas exportadoras de carne de frango e 4 unidades exportadoras de carne suína estavam habilitadas a exportar. Para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, o pré-listing é um importante reconhecimento ao sistema brasileiro e o estabelecimento de um novo patamar nas relações com o mercado filipino, além das expectativas que são boas quanto ao crescimento da parceria entre as duas nações. O governo federal deve anunciar em alguns dias uma linha de crédito em dólar com recursos do BNDES para socorrer produtores rurais que tiveram problemas de quebra de safra e queda nas exportações de soja e milho. O valor total destinado ao financiamento do agro será na ordem de 2 bilhões de reais, ao menos inicialmente. De acordo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, o governo trabalha com a ideia de uma linha de crédito para capital de giro com taxa de juros de 8% a 8,2% ao ano, com 1 ou 2 anos de carência e mais 2 ou 3 para pagamento. O secretário disse ainda que o setor sofreu com a queda do preço dos grãos, mas o produtor vem nos últimos 4 ou 5 anos com uma renda bastante elevada. Para Neri Geller, o problema é pontual e será superado com muita facilidade, já que o agronegócio do Brasil está bem estruturado e teria obtido boa renda nos últimos anos. No Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu com a nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Carolina Detoni. O objetivo é avançar na aprovação do pacote anti-invasão no enfrentamento ao MST. São 4 projetos de lei. Um deles prevê a punição para pessoas pegas em flagrante em invasão de terras, como a suspensão de benefícios sociais do governo, como o Bolsa Família. Os outros 3 textos são o PL 1373, que busca impedir que invasores de propriedades se beneficiem da reforma agrária. O PL 8262, que prevê a remoção de invasores de propriedades privadas, e o PL 149/2003, que propõe classificar a invasão de terras como terrorismo.
A presidente da CCJ é responsável por pautar os assuntos prioritários nesta comissão, que é a mais importante, pois antecede a votação em plenário. A deputada Carolina Detoni foi membro da CPI do MST e já afirmou que vai pautar os projetos elaborados a partir dos resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento Sem Terra, no combate às invasões e também para cortar verbas públicas destinadas ao MST. A China anunciou a habilitação de 38 novos frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina, de aves e suína. Esse é o maior número de plantas autorizadas de uma só vez na história. São 24 plantas produtoras de carne bovina, 8 de carne de aves e um estabelecimento de carne bovina termoprocessada. Também foram habilitados 5 entrepostos, sendo um de carne bovina, 3 de frango e 1 de suínos. A previsão do governo brasileiro é que as novas habilitações gerem 10 bilhões de reais adicionais à balança comercial. Em dezembro de 2023, auditores chineses visitaram 18 frigoríficos no Brasil para a inspeção, sendo que 3 unidades já eram habilitadas. Já em janeiro deste ano, outras 29 plantas foram auditadas por videoconferência. Das 44 empresas inspecionadas, 38 receberam autorização para exportar. As demais não foram avalizadas por falta de alguns documentos. Vale lembrar que em 2024, Brasil e China celebram 50 anos de relações diplomáticas. O mercado chinês é o principal destino das exportações brasileiras. E em contrapartida ao aumento de invasões de terra por todo o país, a bancada do agro tem feito pressão para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, paute um requerimento de urgência para que o projeto de lei que prevê punições para quem cometer o crime de invasão de propriedades siga direto para o plenário. Sobre esse assunto, eu conversei com o presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero, o deputado federal Tenente Coronel Zucco, que disse que já tem a sinalização do presidente da casa. Vamos ver. Que todos aqueles que forem identificados invasores não tenham programas sociais como Bolsa Família, não possam ser nomeados em cargo público, não possam participar do programa da reforma agrária. Então o cara invadiu, cometeu um crime, tem que ser sancionado. Então a gente pretende, já tem o concorde do presidente Arthur Lira, espero que seja pautada o mais rápido possível e eu não tenho dúvida que ele vai ser aprovado. Qual foi o retorno dele então, que será pautado? Ele disse que há intenção de ser pautado. A gente só não sabe se vai ser na terça ou na quarta-feira. Vamos mudar de assunto e falar agora sobre tecnologia, inovação e potência para o agronegócio. A Farm Show de Primavera do Leste, a maior feira de Mato Grosso. O repórter Alan Pitts traz todos os detalhes desse grande evento de negócios. A 8ª edição da Farm Show foi um sucesso. Realizado de 12 a 15 de março, o evento superou as expectativas, como explica José Nardes, presidente da Farm Show. São 70 canteiros, onde temos ali demonstração das principais cultivares do Mato Grosso, do centro-oeste brasileiro. Então o produtor vem na vitrine, visita, conversa com os técnicos, e começa a programar sua lavoura para 2024, que o plantio a partir de setembro, depois do vazio sanitário. Então, nós damos uma importância muito grande para a vitrine, porque é dali que saem todos os insumos para serem usados na lavoura. Novas variedades, novas cultivares, adubação, semente, a parte química toda. E tem ali hoje, esse ano estamos com 62 países que estão demonstrando aquilo que nós importamos para usar na lavoura. Infelizmente, o Brasil ainda industrializa muito pouca coisa para o agro. Nós somos dependentes em quase 90% daquilo que nós usamos tem que vir de outros países. Então, a vitrine é de extrema importância, é uma feira diferente no sentido de nós queremos não muitos expositores, esse ano tem em torno de 470, mas a finalidade da Farm Show é a informação, a tecnologia, para ajudar o produtor. Quebra da safra de soja, invasões de terra. Tendo em vista o cenário atual, o presidente da Farm Show apontou os maiores desafios para o agro. Nós tivemos aqui a visita do governador,
Ontem ficou conosco durante todo o dia e Mato Grosso hoje é o único estado que tem um decreto baixado pelo governador, invasão zero. Então nós temos, agora dia 8 de março foi o dia que ele marcou, fez um ano que ele marcou esse decreto, e é impressionante a segurança que isso trouxe ao produtor. Então, já que tu tocou nesse assunto, nós queremos mais uma vez parabenizar o nosso governador Mauro Mendes por ter feito esse decreto. E isso também atinge a região urbana. Se você tiver um terreno em Primavera e for invadido, em 24 horas a polícia tira os invasores de lá. E nós tivemos esse ano um problema de clima, todo o Brasil sabe, um veranico aí pegou. Nós estamos acabando a colheita de soja, devemos ter uma redução na produção de 18% a 20%, e isso aí atrapalhou muito o produtor do Mato Grosso. Por quê? Além de ter esse veranico, colher menos, os preços das commodities, vocês sabem como é que estão hoje, aqui em Primavera, em torno de R$100 a saca de soja, chegamos a vender há 2 anos atrás aos R$180. Mas vamos superar com certeza. Nós temos, com certeza, no Mato Grosso, os melhores produtores do nosso país. Intervalo comercial e na volta tem entrevista. Vamos falar sobre o avanço de pesquisas para o desenvolvimento de carne de laboratório no Brasil. É um minutinho e a gente está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente fala agora sobre a carne de laboratório, que já é uma realidade em muitos países, inclusive aqui no Brasil. O assunto é polêmico e é sobre isso que a gente conversa agora com o Bruno Guimarães, que é advogado e produtor rural, e vai nos falar um pouco mais sobre os prós e os contras desse novo mercado. Bom dia, Bruno. Bem-vindo ao Fator Agro. Bom dia, Berenice. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, a minha primeira pergunta já é embasada numa informação de que a companhia JBS, que atualmente é a maior produtora de proteínas do mundo, iniciou no ano passado a construção de um centro de inovação e pesquisa para o desenvolvimento da carne de laboratório. O investimento é de 22 milhões de reais e a expectativa é que o espaço seja inaugurado em Florianópolis no final deste ano. Mas afinal, doutor Bruno, qual seria o interesse da JBS, de um grupo tão forte, desenvolver uma carne de laboratório para concorrer, digamos assim, com eles mesmos? Perfeito, Berenice. Excelente pergunta. Na verdade, é difícil a gente avaliar o motivo da decisão empresarial, né, e estratégica da JBS dela estar nesse mercado. Mas acho que a gente pode analisar alguns fatores que são públicos, né? O primeiro deles é que a carne, acho que criada artificialmente em laboratório, é um caminho sem volta, né? Eu acredito que isso no mundo cada vez mais será mais difundido, né? Vão ter outras empresas também que vão participar. A JBS está sendo vanguardista nesse cenário, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Inclusive, ela tem acordos com outros países da União Europeia para a produção dessa carne de laboratório. O que nos preocupa, acredito, principalmente a pecuária brasileira, é que, a partir do momento, né, que que a JBS aporta recursos, né, estimula essa pesquisa, né,
E isso dando certo, e muito provavelmente vai dar certo, né? Acho que muito em breve a gente vai ter carne artificial produzida no Brasil, é que a JBS não vai mais precisar do produtor, né? Se essa carne, eu acredito que vai ter uma resistência do consumidor no início, né? Principalmente pelo preço, né? Não é uma carne barata agora, nesse momento, né? Mas acredito que provavelmente a médio prazo esse preço vai reduzir. O fato é que ela não vai precisar mais do produtor rural, porque essa carne de laboratório ela é produzida por uma célula de um tecido do boi, né? E essa célula ela pode ser replicada infinitamente. Ou seja, né, a JBS vai poder produzir carne sem depender do produtor. Então, eu acho que esse talvez seja um ponto de alerta para a pecuária brasileira. E qual que é o cenário nesse momento para os produtores, né, de gado de corte? Eu digo isso em questão de preço de mercado, já que os produtores, quem tem gado de corte, eles são muito criticados em relação à degradação de pastagens, à emissão do gás metano, tudo isso, né? E como é que fica a questão do investimento? Por que o produtor, nesse momento, talvez não esteja investindo tanto nisso? Perfeito. Eu acho que essa questão é interessante porque todo mundo critica, principalmente a pecuária, né? Por conta dos efeitos que, em tese, a pecuária ela gera para o meio ambiente, efeitos negativos, né? Só que o problema é que o produtor, hoje, em algumas situações, o custo da arroba produzida está mais alto do que o custo de venda da arroba. Então, não é o produtor que ele não quer investir na produção e não quer melhorar a sua produção, não é isso, é porque o produtor simplesmente, na maioria das vezes, ele não tem recurso para isso, né? O custo de financiamento hoje está muito caro no país, né? Não existem linhas de crédito específicas, principalmente para a pecuária de corte. E como que o produtor, então, diante de um cenário desse, ele vai fazer investimento na melhoria de uma pastagem que custa muito caro hoje em dia, né? A gente depende quase que exclusivamente de insumos que são importados, com o preço de arroba que temos hoje no mercado. E o principal hoje, talvez para o pecuarista, produtor, né, de carne, é o fato de que nós não temos concorrência no país praticamente hoje. Então hoje o mercado é dominado, né, por pouquíssimas pessoas, né, pouquíssimas empresas, né, que praticamente controlam o preço da carne no mercado interno, né? O que não reflete no mercado externo. Porque quando a gente olha o preço da carne exportada, né, e o preço da carne que é paga no mercado interno, tem uma discrepância na casa de 40%. Né? Então, isso é um fator a ser observado e talvez as pessoas pararem um pouco de criticar por criticar o produtor, né, e entender por que o produtor não investe. Né? O produtor, eu posso afirmar aqui com certeza, o produtor é a primeira pessoa interessada em proteger o meio ambiente, porque o produtor vive do meio ambiente. Né? Então, se ele não está investindo, nós temos que identificar por que o produtor não está investindo. Né? E eu diria assim, de uma resposta muito simples, e a primeira, né, seria que o produtor, infelizmente, não está tendo lucratividade na sua produção e não está sobrando dinheiro para investir. Perfeito. E eu vi que o senhor trouxe alguns números também relacionados aqui à exportação em 2023. O senhor pode mostrar para a gente? Claro. O que eu trouxe aqui, Berenice, na verdade, é uma conta de padeiro, vamos dizer assim, né? Mas dá para a gente ter uma noção de como funciona o mercado. No ano de 2023, o custo da tonelada, portanto, 1.000 quilos, né, de carne para a exportação saiu na casa de 4.277 dólares. Transformando isso para quilo e transformando para reais, importa numa ordem de R$ 21,38, estimado o preço do quilo de carne exportado. Quando a gente olha para o mercado interno, quanto que o produtor está vendendo essa carne, né? Nós tivemos uma média de arroba em 2023 de R$ 230, né? Transformando isso para quilo, né? O preço pago por quilo de carne produzida para o produtor ficou na ordem de R$ 7,66. Ou seja, é muito discrepante, né? E sem considerar que o produtor, quando ele vende a carne no frigorífico, o que é pesado é apenas a carcaça do boi. Então, por exemplo, couro, mocotó, cabeça, tudo isso é tirado do boi. E isso não é pago pelo frigorífico. Então, portanto, tudo isso entra para o frigorífico, né, de uma forma quase que gratuita. E quem é do ramo sabe, a gente tem um jargão no ramo que diz que no boi só não se aproveita o berro. Né? Porque até os cílios do boi, Berenice, uma curiosidade, é utilizado para fazer pincel de maquiagem. Então, ou seja, tudo aquilo que é tirado do boi que não é pago para o produtor, ele é comercializado, né?
Inclusive o próprio couro, que é caríssimo hoje em dia. Né? Perfeito. Bom, R$ 7,66, muito pouco, né? E agora com essa novidade da carne de laboratório, aumenta a concorrência. Exatamente, aumenta a concorrência e o produtor cada vez mais vai ficando fragilizado no mercado, né? E penso que a chegar ao ponto, talvez, do produtor simplesmente não ter condições mais de subsistir. E talvez a nossa pecuária seja reduzida e concentrada a pequenos grupos, tá? Então o pequeno e médio produtor vai ser retirado do mercado e vamos ter, talvez na mão de poucos, né, a produção de uma carne artificial na qual ele não depende de ninguém para ser produzido. Ele vai depender dele exclusivamente. Então, portanto, o produtor vai estar fora dessa equação. E é importante lembrar também que a Anvisa já regulamentou, do ponto de vista do consumidor, no ano passado já existe, desde o ano passado de 2023, essa regulamentação da Anvisa, que inclusive o Congresso Nacional está querendo derrubar porque está preocupado justamente com os direitos do consumidor, né? Não se sabe ainda, precisa de, na verdade, estudos mais específicos em relação ao que essa carne de laboratório ela pode trazer aí para a saúde humana, é isso? Exatamente, Berenice, essa resolução é a RDC 839 de 2023. Ela foi editada no final do ano passado, tá? E ela estabelece o procedimento para aprovação de venda desses produtos, né, no âmbito nacional. E aí qual é a grande preocupação, na verdade? Inclusive é uma preocupação mundial. Alguns países já tiveram essa posição. Qual é? A primeira delas é a confusão do consumidor. Então, quando o consumidor vai ao mercado, e ele olha na gôndola e ele vê carne, para ele carne é carne. Né? Então, os países que estão preocupados com a transparência desse produto, eles estão proibindo que esses produtos artificiais utilizem a nomenclatura carne, bife. Para quê? Para que não haja a confusão do consumidor. E essa proteção do consumidor nós temos no Código de Defesa do Consumidor atual. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor contra propaganda enganosa e confusões, né, de marcas ou de produtos. Então, essa talvez seria a primeira preocupação em âmbito mundial. A segunda é porque não tem efetivamente, né, pelo menos eu pesquisei, mas por outro lado também eu não sou técnico nessa área, né, meu ramo é do direito, mas eu não encontrei nenhum estudo, né, que dissesse efetivamente que esse produto não produz risco para o ser humano, né, essa injeção desse produto. Algo que eu já vi é que, por exemplo, os nutrientes dessa carne produzida de forma artificial não se comparam à carne verdadeira, né? Principalmente a vitamina B12, que é extremamente importante, não só para nós adultos, mas principalmente para as crianças. E essa carne, por isso que é daí a importância de não se confundir, que ela não é uma carne, né? Então, ela não tem esses nutrientes que uma carne verdadeira possui. Perfeito. Mas a justificativa para quem faz esse lobby da carne fake, da carne de laboratório, é justamente a questão ambiental, que isso vai ser muito bom para o meio ambiente. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, pelos dados, né, que nós temos hoje, né, do que já foi avaliado, como é algo muito novo, a gente não tem muita coisa relacionada a isso, né? Então, está começando agora, né? Agora que eu digo de 5 anos para cá, mais ou menos. Primeiro que eu acho que existe um grande mito em torno da produção de carne, né, do quão é realmente prejudicial ou não para o mundo, né? Mas o que nós temos hoje é que, por exemplo, a produção dessa carne artificial, ela gasta em energia 5 vezes mais do que uma carne convencional. Então, portanto, a gente está talvez mascarando a produção da carne verdadeira, né, a carne animal, porque produz gás metano, porque tem a questão da emissão de gás carbônico e tal. Mas, por outro lado, a produção da carne artificial, ela consome 5 vezes mais energia. Então isso, na minha percepção, está sendo deixado em segundo plano, né, e não está sendo colocado o holofote em cima disso. Talvez é algo que precisa ser avaliado. Realmente essa carne artificial, ela é tão benéfica assim para o meio ambiente? Essa resposta nós não temos hoje. Perfeito. Dr. Bruno, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Fator Agro. Eu que agradeço. Obrigado. E vamos agora ver a previsão do tempo. A previsão dos próximos dias indica que a massa de ar seco ainda deve predominar, especialmente pela região sul do país, impedindo que os sistemas que causam chuvas cheguem a atuar em boa parte do Brasil. Mas vemos que na região sul, especialmente no estado do
Rio Grande do Sul, as chuvas serão mais significativas e pode ter chuvas aí na próxima semana com valores superando os 100 milímetros. Já aqui nas demais áreas da região sul, Mato Grosso, Santa Catarina e o Paraná, as pancadas de chuva são mais de fraca intensidade e o calorão ainda persiste, uma vez que estamos sob o domínio de uma massa de ar seco nessa região, onde as temperaturas podem chegar aí aos 40 graus em alguns estados da região sul. Na região centro-oeste, na semana que vem, os próximos dias dela, as chuvas se concentram especialmente sobre Mato Grosso, onde poderão ter chuvas aí superando também os 100 milímetros. Já Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso e Goiás, as temperaturas ficam bastante elevadas e a previsão de poucas chuvas ao longo da semana. Na região nordeste, principalmente no interior, uma massa de ar seco ganha força e as chuvas não ocorrem muito no interior da região. Fica especialmente forte na faixa leste da região e também no norte, em virtude na faixa norte da zona de convergência intertropical, que deve manter as chuvas e são esperados volumes significativos nessas áreas do nordeste. Na faixa leste e nordeste são mais devido a ventos alísios, mas pode chover muito desde Recôncavo Baiano até o leste do Rio Grande do Norte, devido a esses ventos alísios. Essas chuvas também podem ser volumosas. No interior, como fica seco na região nordeste, a temperatura também fica elevada e pode superar aí ou próxima dos 38 graus. Na região norte, é a região que mais terá chuva ao longo da semana que vem, especialmente aqui nessa faixa do Amapá e do Pará. Devido à atuação da zona de convergência, também teremos aí chuvas volumosas, que também pode superar os 120 milímetros em algumas áreas desses estados da região norte. Também aqui nessa faixa do Amazonas, Acre e Rondônia, as chuvas serão volumosas, mas em formas de pancada, especialmente aí típica de verão, que pode ser localmente forte, né? Vale salientar que todas as regiões, as pancadas de chuvas podem ser fortes, vir acompanhar trovoadas e rajadas de ventos e o volume ser significativos. A exceção da região norte fica aqui nessa área de Roraima e também nessa parte do noroeste do Pará, que terão poucas chuvas, devido também a uma massa de ar seco está atuando nessa região e não provocar chuvas significativas. Essa região também aí está com poucas chuvas e temperaturas elevadas e baixa umidade. E a temperatura também está atingindo aí os 39 graus em Roraima. E após mais de 3 anos de impasse, o projeto da Ferrogrão finalmente parece que vai avançar. O empreendimento vai substituir alguns milhares de caminhões, deixando o transporte mais barato e tornando mais competitivos os produtos brasileiros, como milho, soja e algodão. A promessa do governo é que o projeto da Ferrogrão, que vai ligar Sinop, em Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, seja retomado ainda neste ano. Em janeiro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que vai atualizar o projeto da ferrovia e buscar um caminho legal para viabilizar o licenciamento ambiental e, assim, a obra possa percorrer os trechos que ela deseja passar. A construção da linha férrea está parada desde 2021, após o PSOL ingressar uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que a rota traçada para o escoamento de grãos passa por reservas indígenas. Nós entendemos que a parte indígena é muito mais para que eles possam ver atendido algumas demandas deles. Porque, veja bem, a Ferrogrão, ela não tem no seu traçado nenhuma terra indígena. A terra indígena mais próxima está a 70 quilômetros. Agora, quando ela chega em Miritituba, do outro lado do rio, em 2 bairros de Itaituba, tem 2 terras indígenas. Mas elas são antropizadas, elas são terra indígena que é bairro de Itaituba, né? Então, já está totalmente descaracterizado como uma tribo indígena. Em junho do ano passado, o STF encaminhou o processo para um centro de estudos que criou grupos de trabalho, um para cuidar da parte socioambiental e o outro do ponto de vista econômico. A parte indígena, ela já está bem adiantada, até porque vence esse mês o prazo
para entrega ao ministro Alexandre de Moraes. Então, esse mês vai ser entregue o resultado desse grupo de trabalho que fez as oitivas até agora, e a atualização dos estudos também está em andamento. Então, o Ministério vai entregar ao ministro dizendo, olha, vamos precisar continuar os estudos, né? Nós precisamos continuar com a parte dos estudos e precisamos também aprofundar a parte do licenciamento ambiental. Então, essa é a última posição que eu tive do Ministério dos Transportes. A expectativa é de que a construção da ferrovia consolide um corredor logístico de 933 quilômetros, capaz de reduzir distâncias e aliviar o bolso de quem paga para exportar produtos como soja e milho, tendo em vista que a estimativa é de recuo de 30% a 40% no preço do frete. Esse papo de que vai aumentar o desmatamento com a ferrovia não tem essa. A ferrovia é uma linha férrea que liga pontos, só isso. Então, na verdade, ela é uma barreira ao desmatamento. Enquanto a rodovia ela incentiva o desmatamento, porque ela abre ramais, ela abre entradas para as ferrovias, a ferrovia retém isso. A ferrovia ela não faz, ela não promove esse desmatamento. O valor estimado do investimento é de 12 bilhões de reais. Os recursos serão injetados pela iniciativa privada e o prazo de concessão é de 69 anos. A expectativa é que até o final deste ano comece o processo de licitação. Intervalo comercial e na volta vamos falar sobre os prejuízos causados pelos javalis. Como o produtor deve agir e buscar soluções no controle desses animais. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente fala agora sobre os javalis e as capivaras, animais que, em geral, dão muita dor de cabeça para os agricultores. Eles que são conhecidos por devastar lavouras inteiras. Por isso, algumas startups, como a Agro SPI, desenvolvem soluções paliativas contra esses animais que representam uma ameaça ao agronegócio. O repórter Alan Pitts traz todos os detalhes. Os
Javali parece até inofensivo à primeira vista, mas você sabia que ele causa grandes prejuízos às nossas lavouras? E o javali nem veio do Brasil. São animais nativos de países da Europa, Ásia e Norte da África, e estão incluídos na lista das 100 espécies invasoras mais nocivas do mundo. Os javalis destroem as plantações de soja, milho, cana-de-açúcar, mandioca, amendoim, além de legumes, verduras e vegetais. A missão da startup AgroSPI é justamente oferecer soluções paliativas para controlar essas verdadeiras pragas e socorrer os produtores rurais, como explica Christian Knebel, diretor da empresa. Hoje a gente tem um problema no Brasil em questão dos javalis, dos javaporcos e dos catetos, que são, primordialmente, são espécies que foram introduzidas ao Brasil por viajantes e produtores e demais pessoas, e elas se expandiram muito rápido pelo Brasil. Inclusive, a única espécie que é nativa nossa é o cateto, e os demais foram introduzidos. Então, o cateto hoje ele é protegido pelas leis, pelas normas, e ele não pode ser abatido e não pode ser realizado um controle dele. Já os demais animais, o javali, o javaporco, eles podiam ser abatidos, porém, recentemente foi alterada a norma e hoje já não é mais permitida a caça. São animais que se procriam muito rápido. Uma javali ou uma porca, hoje, ela pode dar à luz 5 vezes, ou procriar de 4 a 5 vezes no ano, com ninhadas que dão até 10 filhotes cada uma. Então, é um problema e uma população de animais que se expande com uma velocidade absurda. E, devido a essa dificuldade de realizar o controle e o abate desses animais, inclusive a proibição do abate recente, eles se procriam e não têm predador natural em volume para realizar o equilíbrio na natureza. Hoje, esses animais, eles se alimentam predominantemente das culturas de milho, ou algumas outras culturas que também se cultivam no Brasil, mas primordialmente o milho, e então eles adentram essas culturas, esses talhões que são plantados hoje em grande escala pelos nossos produtores rurais brasileiros, e causam danos enormes. Inclusive, aí temos propriedades onde já foram estudados danos com resultados maiores de R$1 milhão numa fazenda só. Então, hoje é uma espécie aí que foi introduzida e que se perdeu o controle da mesma e tem essa repercussão aí com grandes danos na nossa agricultura brasileira. Atualmente, as regiões do Brasil mais afetadas por essas espécies invasoras são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. Os javalis atacam em bandos, que chegam a ter de 60 a 80 animais. Para frear a ação nociva, o AgroSPI desenvolve pulverizadores com extratos aromáticos de hortelã-pimenta, citronela e laranja, que são desagradáveis ao olfato e paladar do bicho. Temos testes, inclusive, com grandes produtoras de semente, grandes empresas no nível agrícola, que nem a Bayer, a Syngenta e a Monsanto, que são referências no mercado, onde a gente conseguiu reduzir até 80% o dano causado por esses animais. O que é muito importante ressaltar aqui, como são animais migratórios e são animais que têm que ser muito bem entendidos, hoje o trabalho que a gente faz é um trabalho de manejo, tá? Não extermina o animal, a gente não mata animais, a gente não remove animais, então o nosso objetivo não é causar mal ao animal, é meramente criar uma essência na cultura da agricultura e nas plantas que estão sendo criadas, para que elas não sejam atrativas como fonte de alimentação para esses animais. A caça de javalis é proibida por lei, mas atendendo à demanda dos produtores rurais, o deputado federal Valdir Cobalcini, de Santa Catarina, protocolou o projeto de lei número 4674/23, que permite a caça desses animais. Foi uma demanda de muitos produtores em Santa Catarina, mas o problema que os javalis estão trazendo não é apenas para Santa Catarina, os estados do sul, principalmente também do centro-oeste do Brasil, têm enfrentado
com a superpopulação de javalis, apenas em Santa Catarina, uma estimativa de 200 mil animais. Os javalis, eles destroem plantações, principalmente dos pequenos agricultores, dizimam lavouras de milho, principalmente, mas também de outras culturas, como trigo, soja, feijão, né? Além dos danos que trazem ao meio ambiente, com a destruição de muitas espécies, especialmente quando elas são ainda muito, muito pequenas, araucárias, por exemplo, eles atacam também e matam animais domésticos, como suínos, aves, ovinos, enfim, há que se fazer alguma coisa, né, sob pena de que daqui a um pouco se perde totalmente o controle devido a essa alta população que nós já temos hoje e, obviamente, que é um crescimento totalmente desordenado, né? Por isso, a apresentação desse projeto de lei atendendo, sim, um pedido de produtores rurais, pequenos, médios, grandes produtores que vêm enfrentando os prejuízos e, aliás, também é uma ameaça à integridade física das próprias pessoas, já que é um animal, eu diria que ele, o que tiver na sua frente, ele vai, né? Ele vai levando, e é uma ameaça, sim, às pessoas também. E a gente fala agora sobre uma novidade promissora para o Brasil. E olha, está prestes a se tornar lei. Eu estou falando do projeto Combustível do Futuro, uma pauta verde importante com inúmeros benefícios, não só do ponto de vista ambiental, como também econômico. Veja na reportagem. O projeto de lei dos combustíveis do futuro cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de autorizar o aumento da mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel, respectivamente. O projeto do combustível do futuro, meu parecer, em cima dele, contempla uma diversidade de assuntos. Vou mencionar alguns. Primeiro, o etanol. E nós traçamos um cenário para ampliar o uso do etanol na nossa matriz de combustível. É um sucesso e isso vai gerar mais emprego, criar mais oportunidades. Segundo, o biodiesel. Bem sucedido também, nós somamos cuidados com relação ao controle de qualidade, rastreabilidade do biodiesel, para evitar que funcionamento de uma ou outra usina possa comprometer a imagem desse produto de uma forma geral. Mas também sinalizamos no sentido do aumento da mistura do biodiesel, e isso é muito importante. Ele vem tanto do óleo vegetal como do óleo animal e cria toda uma cadeia de produção. Nós ampliamos o projeto para que ele pudesse contemplar também o biometano, que são esses gases todos que vêm a partir dos restos de granja ou no processo de produção de material lenhoso, tudo aquilo que, junto com os aterros nas grandes cidades, ou lixões, pior ainda, acabam produzindo um gás que é extremamente impactante à questão do meio ambiente. Isso, conduzido, controlado, vira um gás que tem utilidade, que nós podemos fazer disso uma fonte de recurso e de oportunidades de trabalho. Então, vamos regulamentar o biometano. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Arnaldo Jardim. A partir da publicação da proposta como lei, a nova margem de mistura de etanol à gasolina vai passar de 22% para 27%, podendo chegar até 35%. Atualmente, a mistura pode chegar até 27,5%. Sendo no mínimo de 18% de etanol.
Quanto ao biodiesel misturado ao diesel de origem fóssil no percentual de 14% atualmente, a partir de 2025 seria acrescentado um ponto percentual de mistura anualmente até atingir a marca de 20% em março de 2030, segundo metas propostas no texto. O relator do projeto, o deputado Arnaldo Jardim, reconheceu que o processo de estocagem de gás carbônico exige cuidados, mas esclareceu que o regulamento da ANP tratará desde a qualificação das empresas para operar na área até a garantia do monitoramento da efetividade da medida. Nós vamos estabelecer regras sobre a captura de gás carbônico da atmosfera e estocagem. Isso também é uma das formas de combater os gases de efeito estufa. Além da questão ambiental, isso também pode beneficiar as pessoas em questão de preço dos combustíveis? Olha, isso é uma pergunta muito importante que você fez. Tem a questão ambiental, que já valeria muito. Tem a questão econômica, porque isso vai significar muitos investimentos, criar toda uma cadeia de produção, e do ponto de vista de impacto sobre preços, vai ser muito localizado. Primeiro, o etanol. Se você mistura mais, o etanol custa menos, fica até mais barato, é melhor. O biodiesel hoje já tem um preço muito equivalente. Tem hora que custa mais ou menos, a Rússia proíbe a exportação do diesel. Nós, infelizmente, importamos 25% do diesel que nós consumimos. Então, ficamos dependentes. Aí sobe o preço, tá certo? Aí o biodiesel fica mais barato. Com outra hora, tem uma grande compra de soja. A soja eleva o preço. Aí o biodiesel fica um pouco mais caro. Aí o mercado, você vai ajustando. Sobre o biometano, o adicional primeiro é de 1%, e acho que o impacto será muito localizado. Sobre a questão também do combustível de aviação, tem um impacto, mas é uma regra que vai acontecer mundialmente, então isso não vai ter nenhum desequilíbrio de competitividade. Acho que o projeto está amadurecendo, está redondo, e repito, é o Brasil criando uma alternativa que gera emprego, cria oportunidades. E a hora de conferir como está o mercado de grãos com Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios. Um resumo da Semana Agro. Vários são os fatores que trouxeram soja para o atual momento muito próximo dos $12 por bushel. Tem aí um fator que a gente pode também pontuar, que é o prêmio, melhorou bastante. A gente tinha um prêmio próximo a 0,9, 0,08 negativo. O prêmio na última semana, por julho, por exemplo, chegou a estar positivo em alguns momentos. Então sim, há uma demanda crescente pela soja brasileira. Quando eu olho para o progresso de colheita Brasil, chegamos aproximadamente próximo a 62% da área Brasil colhida. Sendo que, eu pego, olhando para os últimos 5 anos, esse nível de colheita estava um pouco mais acelerado. A gente teve um começo muito rápido devido à safra do Mato Grosso antecipar bastante ciclo, mas agora um pouco mais lento, entrando nos próximos dias aí, Goiás com volume um pouco maior, Minas, o Mato Piba em si, MS. Então, para a soja, há nesse momento fatores positivos. Soja subiu nas últimas 15 dias em torno aí de R$10 por saca no interior do Brasil. Algumas cooperativas ainda segurando o preço. Algumas cooperativas como Goiás, MS e Paraná, preços ainda um pouco abaixo do preço praticado pelas trade. Exportação muito aquecida. Quando eu olho para o milho segundo semestre, houve uma semana bem seca, fez com que o progresso de colheita da soja antecipasse um pouco mais, mas com milho, as folhas, como se diz aí no interior, começou a enrugar. Então bastante atenção, tem uma rodada de chuva chegando nos próximos 10 dias, o abril mostra que ainda vai ter chuva nos primeiros 15 dias da entrada do abril, então safra de milho é uma área menor. Agora temos que ficar atento para o tamanho da chuva que vai vir nos próximos dias. Olhando para o preço do milho segundo semestre, preço do milho no segundo semestre ainda continua muito ruim. Então o produtor está pouco travado. Você que quer ficar um pouco mais ajustado com preço, use proteção na bolsa. Hora de conferir o que acontece no Brasil na agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o Show Safra 2024, de 18 a 22 de março, no município de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. O evento reúne produtores e expositores da região, com importantes debates sobre a safra principal e a segunda safra, feira de máquinas e equipamentos, produtos e serviços. A Tecnoagro 2024, uma das maiores feiras do Mato Grosso do Sul, acontece de 19 a 21 de março.
O evento traz as inovações do agronegócio, divulga resultados de pesquisas e as novas diretrizes que impulsionarão futuras safras do Brasil. A feira contará com a presença do especialista Fernando Braz Tangerino, professor doutor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, que vai fazer uma palestra sobre irrigação e desenvolvimento socioeconômico e ambiental. A primeira conferência internacional, o NEM Data Agro, sobre etanol de milho, será realizada no dia 21 de março, em Mato Grosso. O objetivo é divulgar as tecnologias voltadas para as indústrias de etanol de milho e, paralelamente, debater os principais temas de interesse do setor, como transição energética, políticas públicas para a viabilização de investimentos e tendências de mercado. Entre os dias 4 e 7 de abril, o PBR Brasília Rodeio Festival será o palco de mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Montaria em touros da Professional Bull Riders. O evento faz parte da temporada 2024 da competição, que é a edição nacional da maior liga de montaria em touros do mundo. O evento vai reunir os melhores competidores da atualidade, com um total de 60 mil em prêmios. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. E na semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Até lá! Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.